receber essa informação e amadurecer as ideias que aqui foram colocadas para cada um de nós. Alô? Alô? Som? Câmbio. Vocês me ouvem bem? Maravilha. Vamos lá, pessoal. O tema de hoje é um tema um tanto quanto capcioso, é uma armadilha. E essa armadilha já vem me engabelando e me envolvendo desde quando a semana começou. Como eu tenho 27 anos de militância no movimento espírita, sou um ex-furiano, há 27 anos que eu não vou no carnaval, precisamente é o tempo que eu tenho no espiritismo, que eu não vou nas ruas para viver a folia do mundo. Provavelmente, com essa experiência que tenho de lidar com essa energia durante tanto tempo, eu fui muito mexido no dia de hoje, no dia de ontem, e eu trago isso para vocês não de uma forma dogmática de olhar, mas porque a nossa proposta de hoje é justamente falar do carnaval, não na visão social, cultural, musical, antropológica, ancestral. Eu vou trazer a abordagem do carnaval na visão espiritual e na visão que o espiritismo, essa ciência do espírito, vai nos mostrar os bastidores do que acontece na festa do mundo. Por isso, eu pela primeira vez, quem me conhece sabe que eu não faço exposições com PowerPoints, e hoje eu vou utilizar o PowerPoint porque a temática traz um trabalho que foi feito por um grupo de confrades e que algumas casas espíritas se utilizam desse trabalho sistematizado, de uma revisão de literatura, de algumas obras da literatura espírita, dentre elas as mais conhecidas, que falam diretamente do carnaval e do festival de verão que acontece em Salvador. Essas obras são Nas Fronteiras da Loucura, um livro que eu tive a oportunidade de ler em 1º de fevereiro de 99, durante o carnaval. Na época eu acabei de ler no dia 13 de fevereiro de 99, levei, portanto, 12 dias para terminar o livro e resolvi reler. Quarta-feira comecei no meu grupo de leitura, que a gente tem um grupo de leitura, coloquei ele como meta, 10 horas da noite foi liberado, eu terminei ontem às 19 horas, reli o livro de novo em um dia, para a necessidade de estar mais qualificado para falar do tema, tendo em vista a delicadeza do tema que foi colocado em minhas mãos, pela amorosidade e amizade que a minha amiga Geisa tem por mim, obviamente. Quem nos ama nos dá os maiores desafios, né, Geisa? Então é isso que eu percebo. Então, ela que me entrega esse trabalho e eu aceito de bom grado, mesmo sabendo a dificuldade que eu vou lidar, porque aqui na plenária existirão muitos de vocês que vão dar rua brincar, tem muitos que vão viajar, tem alguns de vocês que ficaram em suas casas. E isso tudo é válido, porque nós somos livres, espíritos imortais, que podemos escolher o que for mais conveniente para cada um de nós. Mas a proposta é trazer clareza sobre o que a gente escolhe. Porque eu posso escolher tomar veneno de rato. Posso. É uma escolha. Ninguém pode me impedir de tomar. Mas será a melhor escolha tomar veneno de rato? Eu posso escolher fazer aí na rua uma barricada e começar a dar tiro em todo mundo. Eu posso fazer isso? Posso, mas não devo. Lembra de Paulo de Tarso, como disse, nem tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Como nós somos espíritas e temos o livre-arbítrio, nós fazemos o que queremos no nosso livre-arbítrio. Isso não sou eu que vai falar, não é o espiritismo, não é Jesus, não será ninguém. Então, longe de mim uma linguagem dogmática, uma linguagem fechada e que não abra para as infinitas possibilidades do que essa festa representa, tendo em vista que eu próprio já vivenciei durante um período de 4, 5 anos, e onde eu me afastei, porque via que não tinha mais contribuições na minha existência. Mas pode ser que tenha na de vocês. Então, por favor, quando eu citar os textos, quando eu falar sobre o que o Espiritismo, as obras que são publicadas no Espiritismo pensam a respeito do carnaval, não me levem na ponta de faca. Consigam olhar para uma análise que é feita baseada em entidades, dentre elas Emmanuel, André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, por médios que eu reporto como de qualidade, de Valdo Franco e Chico Xavier,
e que para mim tem valor doutrinário, tendo em vista a qualidade dessas obras e dos autores que eu acabei de citar, sem falar em Pititinga, que foi o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira, no seu início, lá na sua época com Manuel Flamengo Miranda, que também vai falar sobre o assunto. Então, recomendação: leiam, não fiquem com o que eu vou mostrar. Nas Fronteiras da Loucura, livro que vai falar sobre o Carnaval do Rio de Janeiro em 1982, e Entre Dois Mundos, que também de Manuel Flamengo Miranda, vai falar sobre o Festival de Verão na Bahia, envolvendo o Carnaval e o período da Quaresma. É assim que os autores aqui, eu grifei algumas coisas, nos trouxeram as informações, e a gente vai começar com a mensagem da benfeitora Marta, que é um espírito de escola. E por que eu falei que hoje foi bem pontuado, até cheguei 2 minutos em atraso? Porque normalmente eu não atendo paciente dia de sexta, não atendo. Eu trabalho TQQ, terça, quarta e quinta, sexta, sábado e segunda é dia para ficar comigo. Eventualmente eu faço um curso domingo e os workshops dia de sábado, mas não é minha praia trabalhar sexta-feira. Eu não acho que é de Deus trabalhar sexta-feira. E também não acho que é de Deus trabalhar de manhã, 8 horas da manhã, sair para trabalhar 7 horas da manhã. Não é de Deus, para mim não é de Deus, mas para muita gente isso é de Deus. Para mim é de Deus trabalhar de meio-dia para tarde, de 2 da tarde, posso até ir até 10 da noite, mas não me mande acordar 6h30 da manhã, para pegar de trânsito, dirigir, para levar filho em escola, para ir para não sei o quê, para ir para o hospital, para ir para a clínica. Não é de Deus para mim. E também não é de Deus trabalhar segunda e sexta, para mim. Para vocês é de Deus. Eu posso escolher isso, trabalhar só terça, quarta e quinta, de tarde e de noite, e sábado e domingo, eventual um domingo, um curso que eu dou, e um sábado à tarde um workshop que eu faço. Isso é de Deus, para mim. E assim vou vivendo, e as escolhas que vocês fazem criam a realidade. Como a escolha de vocês viver, trabalhar de segunda a sexta, com trabalhadores normais, que trabalham certamente 40 horas semanais, outros dão plantão, tudo certo. Tudo são escolhas. Não tem certo, não tem errado, tem escolha. Vocês escolhem isso para vocês, e está funcionando, está tudo certo. Eu não escolho isso para mim, e está funcionando para mim, também está tudo certo. Então não é sobre, é melhor trabalhar TQQ, terça, quarta e quinta, ou de segunda a sexta, de manhã e de tarde. É melhor trabalhar de tarde e de noite, isso não é o caso. Então cada um faz o que é melhor para cada um. Então hoje eu resolvi trabalhar sexta de tarde, atendi uma paciente agora, e foi um caso de retorno, e foi muito complexo para mim, eu me atrasei. E ao mesmo tempo já sabia que isso estava acontecendo, porque o campo estava totalmente me mostrando que seria tormentoso falar sobre esse tema. Eu estou dizendo a Geisa, agora ela não entende. Hoje de manhã foi quando o Marcelo Mariano conseguiu me mandar o PowerPoint que eu vou apresentar a vocês, que eu tinha, mas não encontrei. Mandei para ele terça-feira: Marcelo, se você tiver um PowerPoint do carnaval, me mande, por favor. Ele acordou às 6 e poucos, 4h30 da manhã, fez a psicografia de Marta, que não é sobre o carnaval, e me disse: Flávio Nery, estou mandando para você agora, foi o único momento que eu escutei seu áudio, espero que seja útil, porque sua palestra é à noite, boa palestra para você. Pô, Marcelo, muito obrigado. Aí conversa com o Geis, às vezes está voltando do trabalho, pega o PowerPoint, e aí começa, e todo um processo durante o dia, para chegar para vocês e entregar algo que seja satisfatório e que provoque a reflexão de vocês. Então começamos com a mensagem de Marta, psicografada por Marcelo Mariano, e que ele trouxe sobre o carnaval, que foi postada no dia 6 de março de 2017. Eu não tinha essa mensagem. Eu faço a locução das mensagens dela a partir de 2021 para cá. Mas essa eu não conhecia, e foi muito bom ver que ela também falou sobre o carnaval. Depois seguimos no PowerPoint. Eu espero que vocês tenham paciência. Eu não tenho o hábito de fazer palestra com PowerPoint, primeira vez. Então eu vou ficar meio amarrado e preso, olhando para lá, olhando para cá, na tentativa de expressar o melhor. Agora pergunta da minha querida Geisinha: você não imprimiu não o PowerPoint escrito para eu poder olhar aqui, para eu ficar assim, assim o tempo todo? O PowerPoint não, né? Não, eu falo as páginas. Não, beleza, eu fico olhando. Eu passo, eu posso passar. Então, de Marta, vamos à mensagem da benfeitora. Ela vai dizer assim: pode começar. Irrompe nas grandes metrópoles a loucura carnavalesca. O título foi Entre a Ilusão e a Realidade. Irrompe nas grandes metrópoles a loucura carnavalesca, loucura, arrastando de roldão milhares de foliões desavisados e embriagados, qual manada sob estouro incontrolável. Não sou eu quem diz, só para vocês entenderem. Marta é um espírito de escola,
que trabalha com mensagens psicografadas por Marcelo todas as manhãs, de domingo a sexta-feira, no meu canal do YouTube, Flávio Nery Azevedo, eu posto em áudio, e ela é um espírito que trabalha junto com Joana de Ângeles e outros benfeitores, e que tem mensagens elevadíssimas, de um teor doutrinário que para mim eu sou fã dela e de Joana. Sou suspeito para falar dessas duas mulheres. Joana foi Joana Angélica, Joana de Cusa, e suspeitam, ela não afirma, que Marta, ela não afirma, duas vezes eu estou dizendo, mas Marcelo falou, que alguns confrades e algumas pessoas dizem que parece que ela é a Marta de Maria e Lázaro, do Evangelho, que esteve lá junto com Jesus, quando Lázaro estava em catalepsia. Então acham que ela é ela, essa mesma Marta, mas não importa. O importante é o teor da mensagem, que é de elevada profundidade, e tudo que eu falo hoje, eu coaduno com muitas coisas que ela diz, do que os outros vão dizer, mas nem tudo, e quando eu não fizer muita alinhamento, eu vou dizer a vocês, mas quando eu não fizer, eu estou alinhando com o que elas estão dizendo. Irrompe nas grandes metrópoles a loucura carnavalesca, arrastando de roldão milhares de foliões desavisados e embriagados, com a manada sob estouro incontrolável. Muitos ali estão dominados pelo sadio interesse do esparecimento e da diversão, a sós ou em família. Entretanto, na massa de povo se ocultam os psicopatas e equivocados, buscando sorrateiras oportunidades para arruinar o patrimônio alheio e ocasionar lesões nos desafetos conhecidos ou não, bem como naqueles que se oponham aos seus escusos propósitos. Dominados por um apetite ainda assinalado, por desejos carnais intensos, buscam as criaturas humanas nesses dias dominados pelo ilusório reinado de Momo a satisfação de desejos lúbricos, a extravasar as tensões longamente reprimidas e a saciar na avenida os apetites aprisionados no decorrer dos dias, lançando nas ruas enfeitadas aqueles grilhões emocionais, são prisões emocionais, né? Contidos por força das convenções sociais. Ela já dá um tapa na cara com o olho de pelica nesses primeiros parágrafos. Obviamente que a gente vai concordar, alguns outros vão discordar, outros vão dizer, não, isso é fundamentalismo, isso é dogma, onde é que está escrito isso? Eu não tem nada sobre, já falei no início, eu não tenho que ficar aqui o tempo todo repetindo. Vocês escolhem o que funciona para vocês. Não sou eu quem vou dizer. Eu tenho que esclarecer o que os benfeitores, que eu acredito que caminharam um pouco mais do que eu, e que sabem um pouco mais do que vocês, e que, portanto, estão numa condição de mentor de Divaldo, mentor de Chico, mentora de Marcel Mariano e de outros, e que trazem informações para que a gente se imuna dessas informações e faça o uso que quiser. Aí a escolha de cada um, livre-arbítrio. A gente não vai interferir nisso. O que está sendo dito aqui, que eu concordo, nós vivemos a repressão da sombra durante todo o período do ano e encontramos as justificativas para que em 3 dias, que não são mais 3 dias, são 7, eu soube hoje por uma pessoa que começa quarta, a entrega da chave não é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, termina a quarta de cinza, meio-dia com arrastão, né? Que é legal, o arrastãozinho de manhã cedo, e a pessoa com um chazinho, uma sopinha, tudo isso demorou 8 dias, mas antigamente eram 3 dias, e agora virou um negócio assim de 7 dias, sem falar em tudo que antecede, as festas que estão aí, são maravilhosas, da cultura baiana, a festa de Iemanjá, a festa do Senhor Bonfim, tudo muito bom, tudo muito bonito, enquanto visão social, cultural, a gente não está falando sobre isso, tá bom? Mas mesmo tendo essas ressalvas, vai ter gente que vai sair falando, mas ele é fundamentalista, o problema é de vocês. Eu não vou ficar aqui agora tendo que me justificar. Eu sinto muito, se vocês, mesmo dizendo tudo isso, se vocês ficarem nas suas loucuras, nas justificativas egóicas, que muitos vão ficar, para validar o que vocês querem fazer. É a mesma coisa assim, não, eu não acho nada demais fumar 2, 3 cigarros por dia, é besteira, isso é fundamentalismo, porque a pessoa vai usar argumentos chamados racionalizações egóicas, que são os recursos que nós usamos, os mecanismos de defesa do ego, para validar aquilo que a gente quer legitimar. Tudo bem. Eu quero dizer que não, tomar uma dose de uísque todo dia é bom, é sedativo, faz bem para minhas coronárias, ok. As justificativas são as mais variadas, e vocês podem fazer uso delas como quiser. A mesma coisa hoje. Vocês vão ouvir tudo isso e vão sair daqui dizendo, não, que nada, normal, eu tenho minha convivência na minha família, pessoas espíritas que estão em mediúnica, que estão em sala de passe, que trabalham
na doutrinação e justifico do mesmo jeito. Nada. Quero curtir meu carnaval, eu sou ainda viciado no carnaval, o carnaval é minha vida, eu amo aquilo, e eu não vou julgar nem condenar, porque eu também já vivi. E ok para isso, eu só tenho que esclarecer. Então a gente prende todas as nossas idiosincrasias, ou melhor, aquilo que a gente não quer revelar, utilizamos de máscaras sociais durante o ano, e como a gente não aguenta viver com isso, às vezes não faz terapia, às vezes não tem movimento de autoconhecimento e autodescobrimento, não temos o hábito de ir para dentro, não fazemos retiros de meditação, retiros espirituais, não faz nada disso, tem que ter um momento para botar isso para fora. E que momento eu boto cinema para fora? É no carnaval. Vamos lá, vamos botar tudo para fora que eu tenho para explodir aquilo que eu tenho de bom, porque às vezes uma alegria contida, reprimida, se ela é vivida de uma forma equilibrada, eu não vejo mal nenhum. As marchinhas, as festas de alguns bairros, algumas bandas e atrativos maravilhosos, cantores baianos excelentes, mas tem as diferenças dos paredões, as músicas que têm duplo sentido, a sexolatria, a drogadição, a permissividade, onde tem estatísticas que mostram que depois do carnaval 3 meses aumenta muito o índice de aborto, as gravidezes que acontecem durante o período, os movimentos de separação conjugal. A cada 10 casais, estudos da psicologia e da psiquiatria mostram, a cada 10 casais, 7 têm problema no carnaval, muitos vivem o adultério, outros separam, de 3 a 4 separam depois do carnaval. Então eu estou trazendo dados, que não são coisas que eu estou criando, você é fundamental, não, é real, a gente faz se quiser. Mas as festas, sem falar na aglomeração de pessoas, com as transmissões das doenças sexualmente transmissíveis, invalidadas, com entrega de preservativo, já que não tem como controlar, vamos dar preservativo para esse pessoal viver, como se fosse aqui ok, é possível fazer tudo, botar para fora todas as suas angústias e mazelas, tudo que você reprime aqui vale, porque o carnaval vem de uma palavra chamada carne nada vale. E dessas palavras surgiu carnaval, carnavale. Está lá no slide, mas eu antecipei agora. Então tudo isso a gente tem que ter a noção, porque eu vivi. Eu ia para o bloco, nós ali nos tornamos um único corpo, como dizia Freud. A gente tem a massificação de identificação dentro do abadá do bloco, e ali pode tudo. Às vezes você pode beijar alguém, largar, ou ir na corda, dar um soco e retornar para dentro do bloco. Deixa eu extravasar minha violência, eu dou um ruim. Outros não vão para isso, outros vão ficar dentro do bloco só namorando, beijando, tomando sua cerveja, curtindo a música, ok, cada um com o seu movimento. Mas o que tem em volta é todo um psiquismo que está invadindo o nosso movimento também vibratório, onde a gente vai falar atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Caetano se equivocou, eu amo Caetano, mas se equivocou. Atrás do trio elétrico, quem mais vai é quem já morreu. Por que a letra deveria ser assim? Porque quem vai encarnado são em torno de 2 milhões de pessoas. Salvador comporta 2,5 a 3 milhões. A gente vai ter 2,5 milhões de pessoas nas ruas, fazendo xixi em tudo que é lugar, transando pelos becos, fazendo miséria, bebendo, matando, traficando, saqueando, e também pessoas se divertindo, brincando, vendo a música, a cultura, vivendo sua família com seus filhinhos nas marchinhas, tio Paulinho, tio não sei quemzinho, tudo isso muito bom, mas não é o que mais, não é o que predomina. Lá existirão mais pessoas que estão para dar vaza às suas paixões, às suas loucuras. Isso porque se sentem validadas dentro dos espaços de representação, ou no camarote, ou no bloco, ou na pipoca de fulano, na pipoca de cicrano, para ali em conjunto cobrir a madeira em algumas pessoas. É isso que ele não tem coragem de bater sozinho, mas com a galera na corda. Eu não vou citar o nome de ninguém. Na pipoca de que você sabe quem é, eu posso ali fazer o que eu quiser. Porque ali eu dou burro, eu dou soco, eu dou pontapé, e sai, a polícia cobre na madeira, prende. Então, eu já vivi isso. E quando eu me despedi do carnaval, foi justamente um amigo meu, cheio do pau, bebendo, não vou dizer o nome dele, a gente voltando ali de Ondina, um grupo de pessoas, um arrastão, passou assim, deu um soco nele, puxou, rasgou a roupa dele. Aí quando eu tomei aquele susto, meu Deus, eu precisava sair despedido desse jeito, é meu último ano aqui, não tem mais que voltar desse negócio. Ele caiu no chão, com o olho desse tamanho, eu carreguei ele, para mim não dá mais, irmão. É meu último ano, foi meu último ano que eu vivi a experiência da festa, que foram 5 anos que eu passei, saí nos blocos, vivi todas as experiências. Eu não usei droga, a única droga que eu usei, que é lícita, uma das piores drogas que existe, é o álcool. Eu já não bebo há 27 anos. Nenhuma bebida, também não estou falando que vocês não possam beber. Fala é fundamentalista, ele não bebe. Mas eu tenho muitas outras mazelas que vocês talvez não tenham, ok? Não é sobre isso, fique claro. Então eu não bebo há 27 anos, mas essa experiência de droga, como a cocaína, o crack, a lança-perfume, que na época era uma coisa mais leve,
as chamadas cola, tudo isso é muito mais liberado, tendo em vista a massificação de pessoas que estão ali para dar vazão às suas volúpias e aos seus desejos. E ela continua: encerrada a ilusão dos dias momescos, acabou, né? Quarta-feira, voltam a ser a realidade dos dias desafiadores. Vocês estão passando aqui atrás, então? Está passando, irmão? Está passando, né? Ótimo. Eu vou ficar só lendo aqui. Encerrada a ilusão dos dias momescos, voltam a ser a realidade dos dias desafiadores que o aguarda além da cortina de serpentinas e confetes lançados e ora inanimados no asfalto escaldante ou nos salões em silêncio. Enfermidade de todos os pilares, ceifando vidas infantis e juvenis de maneira precoce, dificuldades financeiras de vulgo, desassossegando a família e sabotando a paz social, porque muitos fazem dívidas para comprar badagem, para sair do camarote e tal, dizem até que tem realmente um efeito social porque gera emprego, mas esse emprego é às vezes salários muito miseráveis, de um salário mínimo, que a pessoa gasta durante o próprio período de carnaval, quando não, um mês depois já acabou. Então esses argumentos são falaciosos do meu ponto de vista, claro, eu estou baseado nas informações da literatura que eu li dos espíritos, que às vezes justificam muito mais para as pessoas que são uma elite de 5% de pessoas envolvidas, onde vão ganhar na vendagem dos abadás, onde vão ganhar na vendagem de artistas, os artistas que vão, claro, sobreviver por mais um período, com 2 anos aí sem poder produzir, né? Eles vão ter os ganhos dele, artistas maravilhosos que nós temos aqui, e simplesmente dignos de nota, e que eu sigo muitos deles, não é sobre os artistas em si, mas estou numa argumentação em volta para justificar algo que poderia ser feito no momento evolutivo do planeta, quando nós estivermos no nível de provas e expiações, que é o que a gente vive. Vocês sabem que está em provas e expiações. Isso não vai mais fazer parte da nossa história, porque o carnaval não começa agora. Quando começa na bacanalha, na festa do culto a Baco, o deus Baco, na Saturnália, que se um dia onde você era permitido viver o extravasamentos das paixões, aí vem em Veneza, que era um carnavalzinho mais discreto, com as máscaras, eu te amei, até na opinião, mas você não viu. Eram coisas mais legais, que agregavam a família atrás do bloquinho. Aí começou o trio elétrico, doutor Elma, graças a Deus você trouxeram, né? Trocaram o trio elétrico com um som avassalador, ensurdecedor, e os paredões com música. Aí você vai com duplo sentido, com muitas coisas em volta, mas e aí? O que é que eu faço com isso? Vocês são responsáveis de selecionar quem vocês seguem, quem vocês ouvem, que lugar vocês frequentam, para se imunizar um pouco, porque vão estar imersos na psicosfera, e muito difícil a imunização disso, de não receber a galinha pulando, que eu já venho recebendo muito antes. Eu digo para vocês que, na minha sensibilidade, claro, eu já percebo o campo. Eu trabalho no centro lá na Garibaldi, né? Meu consultório é lá. Eu já passo, já sinto energia. Passo pelo campo grande, meu Deus, o que é isso aqui? O campo psíquico já está modificado. Inclusive, posso afirmar que um amigo meu médico, uma certa feita lá atrás, médico mesmo, de clarividência, de psicofonia, de psicografia, de desdobramento, de ectoplasmia, um médico altamente ostensivo, que eu posso comprovar, que eu vivi vários semanas perto dele. Passando pelo corredor da Vitória, quando dobramos ali no Campo Grande, já estavam se montando aqueles arquibancadas, ele começou a fazer isso assim, ó, com o olho. Entrou em transe, veio o transe. Eu digo, o que foi, irmão? Ele falou, Flavinho, já está aqui nessa rua um monte de entidades que estão aqui vivendo. Poxa, como assim? Não começou não, cara, mas não importa. As formas de pensamento dos irmãos que vêm para a folia, os 2 milhões de pessoas, já estão impregnando no campo as entidades que vêm de tudo que é lugar, para a população triplicar, porque atrás do terreno de Majá, que já morreu, a cada um encarnado, você tem 3 desencarnados. Como assim, Flávio? Chico Xavier, na década de 70, falou, Emmanuel, que a população da Terra, que é de tantos milhões, 8 bilhões, nós teríamos 3 vezes mais a população de desencarnados, querendo reencarnar alguns atormentando os que estão no corpo, e outros mentorando, sendo mentores. Se a proporção de 3 para 1 é essa, no carnaval nós temos 2 milhões de furiões, teríamos em tese 6 milhões de desencarnados ali, ó, só no seu campo. Pega a energia aqui da cachaça, o outro da droga, o outro está na felicidade, ok, esse aqui é alegria, o outro está pulando com você na alegria, o outro está no quebra-quebra, ele quebra embaixo, está embaixo, está em cima, beleza. Espíritos mais variados, das mais variadas vibrações, e que está tudo ok. O importante é o que vocês estão vibrando, a medida do que
vocês emanam no pensamento, está atraindo para o campo. Então o cara que vai para quebrar a madeira, ele vai atrair um monte de entidade que está no mesmo propósito, quebrar a madeira, é bater e detonar. O outro que quer matar, vai com faca, vai ter entidade no campo dele, isso aí tem predisposição a matar, vamos nele, cola nele. Então tem todo um campo psíquico, que é a psicosfera desse centro, pessoas que vêm imbuídas de um propósito de evangelização, de olhar sobre o espiritismo, entender as suas problemas, suas dinâmicas psíquicas, físicas. Tem um campo psíquico aqui de proteção, mas também no carnaval tem. Chico Xavier afirmou, quando perguntaram a ele como era o campo do carnaval na época, ele disse assim: muitos irmãos índios, que foram os povos originários, são convocados do além para virem com as suas vibrações que são necessárias, fazendo um círculo em volta das cidades e do Brasil para proteger a nação das investidas das sombras, que vem em galera, atraídos psiquicamente por nós que estamos nessa vibração, muitos por brincar, se divertir, mas outros nem tanto, liberar todas as suas paixões ali. Mas vamos avançar. Isso era passar um seminário de gente, não vai dar não, já vi que eu não vou nem poder passar o PowerPoint, parece, mas vamos lá. E aí continua: dificuldades financeiras de vulto, desassossegando a família e sabotando a paz social, corrupção e más notícias por toda parte, a esgaçar o tecido social, patrocinando o medo e a revolta nas massas, já esfoimadas de esperança e alento. O simples fim da longa festa popular obriga o ser à retomada de sua realidade humana, em que a ilusão dos dias festivos cede espaço ao choque com os fatos do cotidiano, aziados na sua grande maioria, forçando o ser a alavancar forças em si mesmo para superar os desafios que se apresentam à sua frente como óbices da evolução a serem superados. A realidade do dia a dia se impõe, desafiadora, propondo ao ser equacioná-la sob pena de estabelecer o paroxismo e o caos mental na intimidade do indivíduo, desestruturando a frágil lucidez que escasseia nos dias tormentosos que ora estamos a atravessar. E como essa aqui foi 2017, ela não escreveu agora em 2023, não viveu esse pânico da pandemia e tudo que a gente passou, né? Se tivesse um outro escrito da benfeitora Marta. Preciso reavaliar a conduta que o ser se impõe, igualmente se propondo a uma mudança de padrão mental, buscando restabelecer a conexão com as fontes superiores da vida, a fim de unir oxigênio para desafogar o coração opresso, retomando a normalidade e a meta dos ideais perseguidos, temporariamente abandonados em honra da loucura passageira que alucina a massa sob patrocínio do frenesi e do despautério. O carnaval, a simbolizar o pouco valor que se dá à carne, representa o escoar das tensões individuais e coletivas. Que linda, Marta é demais, não precisa nem ver o PowerPoint, ela resumiu tudo aqui. O escoar das tensões individuais e coletivas, longamente acumuladas, e muitas vezes o arrependimento tardio para muitos, prenunciando a instalação da dor nas carnes da alma, levando o ser ao estado de alienação e fuga de sua realidade, constrangendo a reavaliar a conduta e adotar a disciplina como freio aos impulsos primitivistas. É óbvio, o tímido pode liberar sua timidez, o violento pode liberar sua violência. Tudo isso fala sobre o que nós somos enquanto humanidade. Eu também sou ser humano comum e perfeito, e na minha humanidade de comum e perfeito que sou, trago em mim toda a predisposição para viver as mesmas coisas desses ambientes. Como lá é legitimado e validado, é lá que a gente, o que está reprimido, às vezes não sustenta mais reprimir. Olha, deixa eu dar vaza isso aqui. Eu lembro que eu muito tímido para poder conquistar as meninas, a minha busca no carnaval era só na hora. Meu pai e minha mãe, na época que viviam deles, disse assim: meu filho, a gente vinha com a nossa perfume, mas não era negócio de cheirar não, era negócio de jogar no outro. A gente jogava, tinha mortalha, era outra época, não é isso que está hoje não. Eu me lembro que pequeno fui no colo de meu pai vestido de Superman. Meu pai vestido de Superman, bonitinho, meu irmão de pirata e minha irmã de cigana. 3 crianças passando ali no Casa da Itália, com trauma, para nunca mais esquecer. Meu pai veio no trio de um desses que vocês já sabem, quando foi virar ali na Casa da Itália, para entrar no Campo Grande, naquela altura, menino,
Pô, que desespero, eu não pode meu pai. Flavinho, me segure. Isso é um pânico para a criança. Não solte seu pai. Tá vindo fulano. Eu não vou dizer a banda porque você já sabe quem é, né? A pipoca do, você já sabe. Meu Deus do céu, pequeno, de super mídio, pensando que eu podia decorar aquela multidão que vinha na minha direção. Trauma para da vida, eu estou todo arrepiado falando isso agora, que eu estou lembrando do trauma. Eu vou me retraumatizar, meu Deus, não, já está curado. Meu pai me carregou, meu filho, segura em mim. Flavinho, é do meu pai. Aí ele botou no cangote dele, minha mãe com meu pai segurando aqui, Dani, minha irmã pequenininho, Quito. Todo mundo gritando, meu pai só empurrando a gente aqui, e meu pai desesperado. Meu pai não quer mais isso não. Nunca mais meu pai me levou, que meu pai talvez foi irresponsável, entre aspas, passou por um lugar que achou que estava leve, como se fosse uma tsunami, essas chamadas tromba d'água, você está no capão, está tomando um banhozinho ali num riacho daquele, bate uma chuva na cabeceira do rio, a água vem, qual aquilo que aconteceu? Estava de boa, foi um trauma pro resto da minha vida. Eu nunca mais fiquei na minha infância querendo ficar com ela, só fui depois de 18 anos, que eu retomei 18, 19, 20, 21, 22, 5 anos da minha vida, foi o período que eu brinquei com 18, 19, 20, 22, só esses 5 anos, já serviu para eu dizer, eu não quero mais aquilo para mim, não serve mais para mim aquilo, gosto de banda, vou para show, não é só isso, gente, pelo amor de Deus, mas a energia do carnaval não funciona para mim mais. Então, continua ela dizendo, o planeta, o carnaval, a simbolizar o pouco valor que se dá à carne, representa escoadas tensões individuais e coletivas, longamente acumuladas e muitas vezes o arrependimento tardio para muitos, prenunciando a instalação da dor, já li, né? E as recursos primitivistas. Por mais dolorosa seja a realidade, é sempre preferível ela, a realidade dura como ela é, a ilusão de 3 dias. Coitada de Marta, 3 dias. Coitadinha. Ela diz, é muito melhor, é preferível a dolorosa, por mais dolorosa que seja a realidade, é sempre preferível ela, a ilusão de 3 dias. Somente a austeridade de valores e o cumprimento de deveres pode afetar o espírito em trânsito pela terra, o penhor da paz interior que o credencia a superar as monadas evolutivas, ultrapassando a animalidade vigente, lhe descortinando a espiritualidade pela qual ele anseia milênios. O planeta passa então a ser a arena de lutas evolutivas, onde o ser se aproxima pouco a pouco da divindade, identificando sua própria imortalidade em triunfo sobre a morte corporal, a robustez dos valores morais sobre as paixões decorrentes do gozo passageiro e embriagador da matéria. Superar o rápido fastígio do mundo, a deixar cinzas, suor e lágrimas, como desoladora herança de sua corte de insânia, acode-nos Jesus, com sua inefável misericórdia, nos despertando o senso de seres amadurecidos para os inevitáveis embates existenciais, nos apontando a realidade que sobrepuja a ilusão dos transitórios carros alegóricos e acenando-nos com a paz e saúde, harmonia e plenitude, marcos de sua doutrina e mourões de seu reino, edificados sobre a realidade do Espírito imortal, que nunca nasceu e nunca haverá de morrer, sempre transitando entre o berço e o túmulo, a cata de sua felicidade sem jaz. Marta, página psicografada do Meio Massamariano, em 6 de março de 2017. Feita essa mensagem, que poderia ser a palestra, terminaríamos aqui satisfeitos. Eu só tenho quantos minutos, Geizinha? Pelo amor de Deus, me dê mais. Hoje é um dia especial, sexta-feira. Ninguém aqui vai sair para carnaval hoje, né? Ninguém está com pressa, né, meu irmão? Todo mundo aqui tranquilo, vai para casa. Tem tratamento depois, né, Geisa? Tem tratamento? 8h30, tá ótimo. 15 minutos. Agora meu nome é Enéas. Bota o PowerPoint aí. Só quem lembra dele vai saber. Pronto. Ótica espírita do carnaval. Aqui eu passo. As fontes estão aqui. Não tem luzinha não, viu? Mas tudo bem. As fontes estão aí. Os 2 livros que eu citei. Os bem mais velhinhos. Um fala sobre o carnaval do Rio de Janeiro. Ou a pira está acabando mesmo, é isso mesmo, né? Tudo bem. É o que tem para hoje. Então, os 2 livros, um fala sobre o carnaval do Rio de Janeiro. Vou perder tempo, eu tenho o meu aqui, mas tudo bem. Você tem pilha? Tem, então troca mesmo. Mas ela vem toda discretinha. É tenente coronel, capitão, que é membro do exército. Só não me bate, pelo amor de Deus. Então, esses 2 livros aí são os livros de referência. Um fala sobre o carnaval do Rio de Janeiro de 1982. Aqui fala sobre o festival de verão.
que tem uma passagem do texto aqui que eu grifei, meu Deus do céu, que eu disse assim, aqui é Salvador, mostrar para a galera. A seguir convocou-nos a visitar uma das capitais brasileiras próximas, na qual a exposição da alegria popular, no denominado Festival de Verão, Salvador, era ampliada pelo abuso de álcool, das drogas e o sexo desvaiado. Não sou eu que falo não, quem fala aqui é Pititinga. Que eficiência, meu Deus. Então, na sociedade da loucura e entre dois mundos. Avançando. Aqui na cidade de Socorro, que já falei, em 1982, e aqui continua o relato do socorro espiritual, trabalhadores do Evangelho, encarnados que passavam por grandes períodos. Não é só sobre o carnaval, é o suporte da equipe espiritual do Dr. Bezerra, dando a sustentação como verdadeiros hospitais de campanha em volta das cidades, no plano espiritual, para socorrer tudo o que acontecia durante o período. Vamos lá. Faixas vibratórias em torno da Terra. Fonte. Logo depois que eu retornar à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas, isso quem fala é Manuel Miranda, que a envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano, na crosta, são vitalizadas perto da Terra pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem a condensação perniciosa. Qualquer pessoa que fala do carnaval não vai falar sobre essa perspectiva. Você entende? Por isso que eu disse no início, não é sobre a cultura, sobre a música, sobre a arte, que a gente não pode desconsiderar verdadeiras obras de arte que a gente vê nos desfiles das escolas de samba, verdadeiras músicas que os nossos cantores baianos produzem, que tem letra, que tem conteúdo, que fala da história do negro, que fala da libertação, que são coisas assim, de verdadeiras obras-primas. É claro que para toda exceção tem para toda a regra tem sua exceção, e há exceções que confirmam a regra. Quando eu falar, então não generalizemos, mas é o que prevalece. Aí avançando. Concentração mental. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca e radiações dos que participavam ativamente, enlouquecidos, e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetiva para pior, a imensa área de trevas, ao tempo que essa influenciava os seus mantenedores. Então, existiam pessoas que estavam na fúria carnavalesca e outros que estavam impedidos de estar lá, por algum motivo não puderam estar curtindo o carnaval. Esse psiquismo todo aí, permeando o campo das cidades onde mais acontece o carnaval. Obsessões coletivas. Nesse período, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, desviam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculam a formosos projetos dignificadores. Pessoas que tem no livro que eu li, uma moça chamada Júlia, que está aqui, eu marquei, era uma pessoa que tinha uma mediunidade de desenvolvimento e simplesmente ela com o marido dela, Otávio, e um casal de amigos, Otávio médico, o amigo dele engenheiro civil e a esposa dele assistente social, e ela médica. Os quatro se despediram do carnaval, porque escolheram também entrar no movimento espírita. Foi o caso do livro relatado. Ele queria fazer uma obra de benemerência, construir uma casa para atender pessoas de rua, e o médico seria um atendente desse lugar, e a médium era essa Júlia. Os espíritos que tinham raiva de Júlia, isso ninguém vai falar, está aqui no livro, simplesmente se reunindo, a hora é agora, vamos detonar ela. O que foi que ele disse? Vou jogar para cima dela. Eu acho que eu grifei aqui, ó. Aqui, grifei. Ah, meu Deus. Cadê a luz, Zezinha, que o velhinho já não enxerga mais com essa luz tão pobre em cima de mim? Nos centros espíritas eu tive uma luz em cima, porque eu estou presbítero, faço 50 anos agora em março. Meio século de vida, é brincadeira? Você viver meio século? Está aqui uma passagem que diz assim: o exercício da mediunidade não é essa parte aqui. As entidades adversárias que venha, faça seu nome, está aí para quê? Para servir a causa, sempre, agora vai. Então, as entidades adversárias que conhecem as fraquezas humanas, por as possuírem também, como quase todos nós, e que dão plantão ao lado das suas vítimas em potencial, a fim de melhor conhecerem as debilidades, contavam por antecipação com esse trunfo, a história dos obsessores que queriam pegar esses quatro jovens que estavam se libertando ou se despedindo do carnaval, mas ia fazer um assassinato. O que foi que o Espírito fez? Ele disse, eu vou citar: irei utilizar de Júlia era médium,
está lá no corpo comendo. Irei utilizar de Júlia, que vocês conhecerão, atirando sobre ela um maníaco sexual, que mais tem. Esse amigo meu, quando passou, ele se viu entidades fazendo sexo, entidades, nos becos, transando. Não é gente física, não. Desencarado. Já no psiquismo, a gente não fala para poder não gerar no psiquismo de vocês essas imagens. Verdadeiras formas licantrópicas, as simiescas, porque eles modelam perispíritos e transformam em verdadeiras formas de pensamento densa das pessoas que estão impregnando seus desejos de extravasar na vida. Repito, não são todos. Passando pelo corredor, falou assim: sai daqui, falando rápido, por favor. Aí eu passei com o carro, porque a contaminação estava grande. Ele, como médium, o espírito consegue perceber que ele está vendo, ele vem para cima. Às vezes olha para ele assim e ele tenta se desviar. Os espíritos disseram: estão aqui. Vou jogar para cima dela um maníaco sexual embriagado para gerar confusão. Ninguém está isento disso. Antes, inspirar a ele a bebida, tomar cachaça, bebe, a absorver o agradável odor do lança-perfume para aturdi-la. Enquanto ela se entrega às libações, situarei sobre Otávio, o marido dela médico, que relutará, porque ele tinha um princípio um pouco mais assim equilibrado do que ela, cedendo aos apelos da mulher amada. O amor dessa gente é ótimo veículo para os nossos planos, sorriso sarcástico e galhofeiro. Então essa treta estava se estabelecendo para pegar esse casal que estava de boa. Ele não estava lá para matar ninguém, para se desvairar na sexualidade, ele estava lá apenas para se divertir como despedida do carnaval, ir atrás de um trio e brincar. Mas tinha uma treta no plano espiritual, aproveitando o ensejo da loucura desenfreada e permitida e legitimada, para utilizar-se naquele momento, usando o outro, jogando em cima dela, pega daqui, quantas pessoas matam e morrem, quantos feminicídios ocorrem no período. Isso é inequívoco. São 2 milhões de pessoas, não são 2 milhões que vão ver isso. Os outros vão ter sequelas posteriores. Eu quero ver como é que vai ficar o coronavírus depois, espero que fique bem, porque realmente é a primeira vez que a gente está fazendo uma festa de aglomeração desse tamanho dentro de Salvador, e quero ver que tomara que responda bem. Eu acho que todo mundo vacinado vai ser legal. As gripes que virão, os processos que eu disse de aborto, as separações e tudo mais que acontece. Esse é um exemplo do livro que trata, e eu acredito em Manuel Flamengo Miranda, aqui não é um embuste, não é um médico que quer meter medo nas populações, fala que é verdade, só que a gente não está disposto a ouvir as coisas que são reais, e mesmo ouvindo a gente escolhe fazer esse caminho. Eu fui para frente aqui, foi? Meu amigo, por favor. Então, a ideia então desse movimento, bota lá o PowerPoint, é uma ideia de que a energia que vibra dentro de cada um de vocês pode ser uma energia elevada, mas, botou? Você estava aqui? Estava aqui, não foi? Então, faixa vibratória em torno da Terra, já li. Concentração mental, já li. Agora isso aqui, observação coletiva, já li. Né? Já falei isso aqui? Já. Afinidade. Acordando a vista, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, parava uma nuvem espessa onde se agitava outra multidão, porém, de desencarnados mesclando-se com as criaturas terrestres, de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência, porque a energia de 2 milhões de encarnados com 6 milhões de encarnados é um espaço que você, para respirar, não tem problema, tornando insuportável a situação de cada uma dessas vítimas voluntários do sofrimento futuro, os parasitas espirituais que se lhes acoplam, os obsessores que os dominam, explorando suas energias, atiram-nos aos abismos da luxúria cada vez mais desgastante, do aviltamento moral, da violência, a fim de mantê-los no clima próprio que lhes permite a exploração até a exaustão de todas as suas forças. Eu olho assim e digo assim: eu já tenho isso em mim sem precisar de obsessor. Para que eu me meter num lugar desse, para só incentivar em mim tudo isso que eu já trago, essa volúpia, a lascívia, a concupiscência, a maledicência, o egoísmo, a raiva, tudo isso já está em mim. Imagine que eu já tenho isso, tenho que lidar com isso, e eu vou para um lugar que vai só aumentar a carga disso em cima de mim. O que é que eu vou fazer nesse lugar? Estou fora, não dá para mim não. Então, passada a onda de embriaguez dos sentidos, os rescaldos da festa se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas, e os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal, às convenções éticas, necessitando prosseguir na mesma bacanal até a consumpção das suas energias. E aí ele vai: infestação espiritual. Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas,
Há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídos e sincronizam com as mentes desalvoradas. Estancar-se a onda crescente da sensualidade. É muito difícil no momento estancar-se a onda crescente da sensualidade, do erotismo, da depravação nas paisagens terrenas, especialmente em determinados países. Isso porque as autoridades que governam algumas cidades e nações, com as exceções compreensíveis, estão mais preocupadas com a conquista de eleitores para os iludir do que interessadas na sua educação. Deixa a luz acesa para me mostrar que está acabando. Entendi. Bom sinal de vocês. As origens do carnaval é preciso falar. Nas festas populares dos povos antigos, que se entregavam aos prazeres coletivos, vou passar isso aqui e vou pular para o último. Que se entregavam aos prazeres coletivos, nas festas romanas, que eu vivi lá, eu fui romano, eu fui centurião romano, então eu vivi as saturnárias, as bacanárias, tudo isso eu vivi. Então já faz parte da minha história evolutiva. Acessar isso significa estar nesse campo e dizer, opa, olha a memória do ser infinito que sou, que traz isso também, pode recrudescer, como eu sei dos irmãos que viviam comigo em Roma, que no meu período inicial, que ficavam no meu campo obsediano, falavam, isso é ele que gosta. Quando eu bebia 27 anos atrás, eu ia pro vazio, eles falavam, não sou eu não, é ele que bebe, eu só colo nele porque ele vai beber, eu vou sugando o filho dele, que ele é meu brother, foi meu amigo do passado. Então não é sobre obsessor, é sobre nós mesmos. Então, nas bacanárias da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio, isso o Dr. Bezerra fala desse lugar que quando aconteceu. Saturnária para identificar, ou Saturnal, festas romanas em honra a Saturno, nas quais predominava a licenciosidade e orgia por um dia. Você podia viver tudo, transar com todo mundo, beber tudo, fazer o que você quiser. A bacanária e o bacanal é o festim dissoluto, devassidão, orgia, festas antigas em honra de Baco. Baco é o deus romano do vinho e Dionísio é o deus grego da vida e do vinho. Esse código não é meu, vai ter justificativas, né, de descarregar essas tensões em recalques, segundo alguns estudiosos do comportamento da psique. Tem a composição do verbete que eu falei, carne nada vale, ou seja, carnaval, vem da palavra carne nada vale. É a festa dos sentidos, onde a gente pega os escrúpulos, tira as barreiras, as bordas, a censura, confundindo-se numa linha comum de alienação coletiva. A razão do carnaval vai estar explicitada aí, entre os limites dos instintos e os produtos da razão, secretos de sensações, do que ansiosos pelas emoções superiores. Está mais fluide, que é chamado de primitivismo das nossas experiências do inconsciente profundo, no sentido daquilo que é o primitivo, do que do superego, daquilo que seria o vivido na linguagem de Freud. Na linguagem de Jung seria uma outra linguagem. Então a gente vai ver isso, sintonizando com as entidades que lhes são afins. Cada um atrai do seu campo aquilo que você vibra. A população invisível, já falei, que vão vampirizar, que vai gerar as libações alcoólicas, liberando a ingestão de drogas para quem tem a predisposição. A população invisível continua ainda com essas coisas todas aí que eu não vou falar, e vamos para o que interessa, que é o final. E o que o Espiritismo esclarece? Que o pensamento altera o meio, atrai pensamentos semelhantes. Claro, pensamento atrai pensamento, você é o que você pensa. A inspiração de muitos fantasiados, eles se inspiram em desdobramentos astrais que vão beber as máscaras que eles usam para a expressão do que eles viram lá nos centros muito tenebrosos do plano espiritual. A gente não entende porquê, que máscara demoníaca, é inspiração deles mesmos, dos mergulhos nas zonas trevosas. Moléstias graves, comportamentos morais se alteram, distúrbios afetivos, problema financeiro, homicídio, três variados, suicídio, paradas cardíacas por excesso de movimento e exaustão de força. Tudo isso existe no período. E desencarnação por abuso de drogas. A mediunidade do carnaval são altas cargas de fluidos perniciosos que perturbam o equilíbrio. Claro, você é um perturbado. Eu sou um perturbado. Vou para o ambiente de perturbação, óbvio que eu vou atrair mais perturbação para mim. Então o que eu faço? Eu sou perturbado, eu vou para o ambiente que é perturbado? Não. Vou para um retiro de meditação, vou ficar num refúgio, numa fazenda, vou me isolar num parque, numa praia, e vou no dia 2, talvez, aqui no Pelourinho, brinco um pouquinho, eu não vou. Mas quem quer, brinca um pouquinho, vai no horário mais cedo, um horário que não seja tão denso, para você viver a experiência da alegria, que é legal, mas não viver esses possíveis movimentos que vão para a televisão influenciando, passando os blocos de carnaval o tempo todo, e a gente vai para a cama dormindo com aquilo, e por aí vai. E aí, finalmente, o ar respirável, depois, se vocês podem, se quiserem, eu posso passar esse PowerPoint para quem quiser, o espírito do carnaval, isso aqui é importante. Muitos espíritas, ingenuamente,
julgo que a participação nas festas de Momo, tão do agrado dos brasileiros, não acarreta nem mal a nossa integridade na vida espiritual. E de fato não teria prejuízo maior se todos pensassem e brincassem num clima sadio de legítima confraternização. Infelizmente, porém, a realidade é bem diferente. Por isso que é, conclusões após o carnaval. Vejamos, por exemplo, as conclusões a que chegou um grupo de psicólogos que analisou o carnaval segundo matéria publicada já há algum tempo no Correio Brasiliense, importante jornal da capital da República. Vai dizer, de cada 10 casais que caem juntos na folia, 7 terminam a noite embriagados, cenas de ciúmes e intrigas. Que desses 10 casais, posteriormente, 3 se transformam em adultério. E que cada 10 pessoas, homens e mulheres no carnaval, pelo menos 7 se submetem a coisas que abominam no seu dia a dia, como álcool e outras drogas. Se permite fazer homenagem, um monte de coisa. Concluindo que tudo isso decorre do êxtase atingido na grande festa, quando o símbolo da liberdade, da igualdade, mas também da orgia e da depravação, estimulado pelo álcool, leva as pessoas a se comportarem fora de seus padrões normais. A festa terá um fim? Sim. A festa é vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinante do planeta. Nós somos um planeta de provas e expiações, e que um dia desaparecerão da Terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituírem as paixões do prazer violento e no homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Opinião de Emmanuel, vale a pena. Nenhum espírito equilibrado e fácil do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Chico Xavier, Emmanuel, há nesses momentos de disciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos preciosos de uma hora insana de esquecimento do dever. Outro, Emmanuel, a ação altamente meritória seria de entregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. André Luiz finaliza: o espírito deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalaram a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, deserdamento ou manifestações exteriores espetaculares. Aí termina André Luiz falando através de Chico, não é Flávio? O que o Espiritismo acha da festa? O Espiritismo esclarece quais são as consequências dos atos deixados para nós, escolhemos os caminhos. O Espiritismo não proíbe, ele só apenas traz os esclarecimentos das consequências e que vocês façam as escolhas do que for melhor para vocês. Então, a educação, a bibliografia, e eu termino agradecendo a paciência de vocês e lembrando de uma canção, né, que fala assim, que é de Tom Jobim, que ele canta, e que essa canção é muito interessante, que fala assim, né, felicidade. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. Vinícius de Torumim. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Então até os poetas Vinícius de Moraes e o nosso querido Tom Jobim falaram do carnaval na poesia dessa canção belíssima. Agradeço a atenção de vocês, não tenho hábito de falar de PowerPoint, peço desculpas à equipe doutrinária da casa por me exceder no tempo. Muita paz e até uma próxima encontro. Agradecemos a Flávia Nery pela exposição da noite de hoje, bastante enriquecedora e reflexiva para cada um de nós. Convidamos os médios passistas, pela caridade, que se posicionem para o passo coletivo, e a todos nós que entremos em sintonia com a espiritualidade.
Amen.